satisfação de ter aqui novamente. A gente já esteve juntos em outros momentos, seja numa live ou em eventos. Agora aqui o Omar fazendo parte da Fambras Halal. Muito bom saber que o mercado qual você trabalha só cresce, hein? Não é todo mercado que tem essa oportunidade. Conta um pouquinho para nós o que é a Fambras Halal, quem é o Omar. Conta um pouquinho para nós agora no nosso mais uma edição do nosso podcast do Local a Global. A voz é tua. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse podcast da FCI Consultoria. Realmente, o mercado halal é um mercado que cresce muito rápido e a Fambras Halal é uma das principais, maiores certificadoras halal do mundo. É uma das maiores na América Latina também, com atuação no Brasil, na Colômbia, no Paraguai, alguns países da América Latina junto ao Brasil. E eu hoje, recentemente, assumi o cargo de diretor comercial na Fambras. E estamos na luta. O nosso trabalho hoje é realmente divulgar o halal, né, para o máximo de empresas possível, para que eles realmente compreendam a importância do halal e possam atender os seus objetivos. Hoje, o que a gente tem de cenário do mercado halal? Nós somos em torno de quanto a nível mundial em questão a mercado? A gente está falando, superou já 5 trilhões? Como é que nós estamos hoje dentro do mercado mundial? Hoje o mercado halal movimenta cerca de 5,7 trilhões de dólares, né? E a estimativa é que em 2025 esse número ultrapassa a marca de 7,8 trilhões de dólares. Então é um mercado realmente extremamente promissor, com potencial gigantesco, e não apenas alimento, né? Muita gente imagina que é voltado mais para frango, para proteína, e o mercado é muito maior que isso, né? Que mercado que é esse? A gente está olhando além da proteína. Que mercado é esse, olhando para as indústrias do Brasil? Olha, o Brasil hoje é o principal exportador de alimentos e bebidas halal do mundo. Então, se você for ver o mercado halal no Brasil, lógico, nós temos hoje destaque maior para proteína, para carne de frango, carne de boi, cordeiros também, recentemente entraram nesses números, nessas estatísticas. Nós temos vários produtos além desses. Nós temos cosméticos, farmacêuticos, produtos químicos, sanitizante, graxas, lubrificantes, além de alimentos em geral, né? Nós temos produtos perecíveis, não perecíveis, você tem produtos enlatados, né? E você tem também armazém de alimentos halal, porque não basta o alimento ser halal e não ser armazenado da maneira adequada, que possa contaminar esse produto. Então você tem armazenamento halal, logística halal também, né? Faz parte do leque, né, do escopo halal. Quer dizer, o que está fazendo essas indústrias como Predileta, como M. Dias, Dólar, ou tantas outras gigantes aí do mercado, seja de produto finalizado, como produto, como matéria-prima para produzir cosméticos, para produzir alimentos, produto químico, né? Está gerando tanto despertar dessas indústrias para o mercado internacional, inclusive o Lula tem uma iniciativa própria, já aprovada, de fomentar mais o mercado halal, onde o Brasil vai ser mais uma vez o protagonista, né? Como foi no último ano, olhando aí mais de 200 bilhões em faturamento, e agora a gente quer triplicar, Com né? certeza. É audacioso. Qual que é o teu olhar para isso, Omar? Veja bem, Fernanda, hoje, quando a gente fala do mercado halal em geral, isso não engloba apenas os países árabes, tá? Também. Nós temos países da Ásia, né? Ásia Oriental, países até da Europa também, e até mesmo o mercado interno brasileiro. Nós temos hoje cerca de 2 milhões de muçulmanos. Se você for ver em percentual, não representa nem 1% da população brasileira, mas se você for ver o número de muçulmanos aqui, imagina você ter 2 milhões de consumidores fiel à sua marca, por exemplo. É o que acontece. Então, essas empresas que você mencionou, eles entenderam, compraram a ideia de que o selo halal, além de ser um selo de qualidade, um atestado de excelência, né? Ao mesmo tempo, ele é um atestado também que atende tudo aquilo que a religião islâmica exige. Então, quando você consegue a certificação halal, automaticamente você ganhou o público muçulmano, que hoje já ultrapassou o número de 2 bilhões, 2 bilhões de muçulmanos, a população muçulmana no mundo todo. Você já conseguiu conquistar essa população. E, ao mesmo tempo, você consegue conquistar aquele público que procura sempre produto de qualidade, produto de excelência, né? Que atende os requisitos de boas práticas de fabricação, que atende os requisitos voltados a food safety, food fraud também. Então, o selo halal, queira ou não, ele é um selo de qualidade, ao mesmo tempo que é um selo religioso. Então, essas empresas que você mencionou, eles compraram a ideia de que o selo halal é um selo de qualidade, então eles vão atender toda a população
que busca um produto de qualidade e atende também, em conjunto com essa população islâmica hoje, que você não consegue exportar seus produtos para esse mercado, a não ser que você seja certificado halal. Tem uma diferença de você vender para um mercado, um país muçulmano, e vender para um país que não é muçulmano, porém o comprador ele exige. Então tem vários compradores ou vários players, né, na Europa, na Alemanha, na Rússia, que não são países muçulmanos, mas o comprador ele exige que seja halal. E você pode fazer negócio com a Indonésia, por exemplo, que a Indonésia quem vai exigir é o governo, não é o comprador. Então, por mais que o comprador não exija de você o selo halal no produto, é o governo que vai exigir. Você não consegue exportar, a não ser que você seja certificado halal. Então tem essas duas frentes. Tem o consumidor final, ou comprador que exige, e tem o governo que você está exportando, que ele possa exigir a certificação halal, mesmo que o comprador não exija. Bacana, ou seja, a gente está olhando para um mercado mundial de atualmente 7 bilhões de pessoas, entre esses 7 bilhões, 2 bilhões são muçulmanos. A população mundial é isso mesmo. Hoje nós temos praticamente 2 bilhões de muçulmanos no mundo, né? Nas Américas, na Europa, na África e na Ásia. Hoje, lógico, a maior população muçulmana se encontra na Ásia, né? Nós temos aqui no continente americano um número reduzido comparando com os outros continentes, né? Mas onde que a gente especificamente tem maior potencial de mercado? Onde eles estão, né? Para onde iriam nossas cargas hoje? Você tem hoje o país com maior população muçulmana, nós temos hoje a Indonésia, que é um potencial gigantesco. Se você for ver o tamanho da Indonésia, né, são várias ilhas pequenas, mas a Indonésia tem uma população muito grande, né? Nós temos hoje 90% da população da Indonésia muçulmana, ou seja, cerca de 240 ou 250 milhões da Indonésia são muçulmanos. Em seguida você tem a Índia, você tem o Paquistão, você tem o Bangladesh, você tem a Nigéria. Muita gente imagina o halal, o mercado árabe, para a Arábia Saudita, para o Egito, que realmente são potenciais, são países com potencial aquisitivo muito forte. Mas a gente esquece a Nigéria, o potencial que a Nigéria tem hoje na África, né? Aquela região da África Central, norte da África, é um potencial gigantesco. A Nigéria é um dos principais players do mercado halal, né? Muito produto brasileiro hoje vai para a Indonésia, principalmente a proteína animal, é exportado como halal para esse país também, né? Hoje, olhando para esse modelo de mercado potencial, seja para o norte da África, seja para os Emirados Árabes, principalmente Dubai, como um hub de estacionamento de cargas, como Europa, né, Rússia, China e etc., o industrial, o empresário, ele está se movimentando para poder colher esses frutos desse mercado? Como é que está esse movimento para a certificadora Fambras Halal? Como é que o empresário procura vocês? O que normalmente eles questionam em relação ao potencial desse mercado, né? Quais são esses desafios encontrados? Olha, veja bem, hoje o Brasil, por ser o principal exportador de alimentos e bebidas halal no mundo, isso facilitou muito a nossa vida, né? E o Brasil não conquistou esse cargo por acaso, né? Foi uma confiança que foi depositada no Brasil e o Brasil foi à altura de conseguir manter os seus compromissos com esse mercado islâmico, fornecendo produto de alta qualidade de uma maneira contínua. Então, você tem países como, vou mencionar alguns exemplos, né? O mercado árabe, que é um mercado promissor, a Arábia Saudita, o Kuwait, os Emirados Árabes, são dos principais players halal do mundo, quando a gente fala dos Emirados, né? Que é um hub para o mercado halal. As empresas no Brasil, eles procuram, fazem pesquisas para entender como conseguir entrar nesse mercado. Lógico, as empresas têm um departamento de marketing, esse departamento comercial, que façam essa busca, esse levantamento, para saber quais são os requisitos, né, para em seguida entrar no mercado halal. E a Fambras, por ser uma das pioneiras, né, já está há mais de 40 anos no mercado halal, de certificação halal, ela consegue disseminar a cultura, divulgar a cultura halal para essas empresas. Muita gente imagina que o selo halal hoje é voltado apenas para alimento, né? Para alimento, mas para ser mais específico, para proteína, para o frango, para a carne bovina. E esse entendimento, ele era correto 30 anos atrás. Hoje mudou muita coisa, né? São vários produtos hoje que pode conter alguma matéria-prima de uma origem ilícita, né, que não é permitido para a religião muçulmana, que é utilizada em cosméticos, em farmacêuticos, sanitizantes, né, em produtos perecíveis e não perecíveis. Então, aí que entra a função da certificadora de orientar, né, de fazer uma análise, um pré-análise, porque
quando a empresa entra em contato querendo certificar, tudo bem, mas a certificação halal não é um documento que você dá entrada, paga as taxas e consegue. É feito um processo, você precisa analisar a matéria-prima que é utilizada, os insumos que são utilizados para ver se tem algo que pode comprometer com a integridade halal. Então nós temos uma gama de analistas, pessoas que a função deles é realmente analisar a matéria-prima, analisar a ficha técnica dos insumos que as empresas nos enviam, para falar, olha, esse produto pode ser certificado ou esse produto não pode ser certificado. Se for uma empresa que tem uma matéria-prima ou um insumo que possa impactar na certificação halal, não quer dizer que ele não possa exportar ou que ele não pode ser certificado. Ele vai precisar alterar a matéria-prima. Hoje você tem insumos de origem suíno, você tem insumos, mesmo insumos você pode encontrar bovino e pode encontrar ele como sintético também, né? Um exemplo bem simples na área fármaco, por exemplo, a heparina. A heparina pode ser derivada de suíno, pode ser bovino, pode ser sintético. Então nem sempre, se a empresa tem alguma matéria-prima de origem suína, quer dizer que ela não pode exportar. Tem várias opções hoje que pode substituir aquilo que não é permitido. E hoje as empresas todas, em geral, elas estão migrando, buscando sempre produtos que possam atender os requisitos halal no Brasil, né? O que seria, por exemplo, para eu que sou muçulmana, um exemplo, né? Apesar de ter o sobrenome árabe, minha mãe tem o nome e sobrenome, mas a cultura em si, ela não foi tão enraizada aqui no Brasil, né? Por nossa família. Mas nós temos uma grande admiração por termos sangue, né? Árabe de fato, né? Origem libanesa, enfim. Mas me deixa entender, como nosso público também, o que seria um exemplo em relação à contaminação halal, o que pode vir ao que não é lícito, vamos dizer assim, né? Em questão, por exemplo, a produção de um suco. Porque todos nós consumimos sucos, né? O que poderia ser não lícito e que viria impedir ou teria que ser ajustado no processo produtivo da indústria para que ela pudesse obter a certificação? Perfeito. Vamos lá, o suco, vamos dar um exemplo mais simples possível, o suco de laranja. Você vai pensar, o que tem o suco de laranja? A laranja, você espreme a laranja, faz o suco e pronto. Se o processo que você faz o suco caseiro, esse processo, ele é halal, sem problema nenhum. Porém, onde que pode entrar, onde que pode exigir ou existir, desculpa, o risco dessa contaminação? São alguns pontos que no procedimento da fábrica pode ter alguns procedimentos, alguns insumos que podem impactar na integridade halal. Um exemplo aqui é o filtro. Hoje a gente conhece, né, no Brasil, que todos os filtros utilizados em refinarias, em fábricas de suco de uva, em filtro para água, eles utilizam filtros modernos, né, de laser e tudo mais. Porém, em alguns países no mundo, inclusive no Brasil deve ter também, né, aquelas fábricas que são mais antigas, aqueles filtros antigos, qual são a composição desse filtro? Eles têm carvão aditivado. O que seria esse carvão? São ossos de animais, né, bovino ou suíno, que eles queimam, vira carvão, e esse carvão utilizado é uma parte, uma matéria-prima na fabricação desse filtro. Então, o que acontece? Acontece aquela contaminação cruzada com produto não halal. Então, você tem um produto que, por natureza, ele é halal, o suco, quando ele entra em contato com um produto ilícito, que seria esse carvão de origem suíno, acaba contaminando o produto e passa a ser não halal. A fábrica não utiliza esse filtro, tem um filtro moderno, então aonde que poderia acontecer essa contaminação? Esse suco de laranja, que a gente vai e compra no supermercado, que tem validade de 1 mês, 2 meses, enfim, a data que for, com certeza foi adicionado a ele algum aditivo, algum conservante que faça com que ele dure mais tempo. Você está estendendo o shelf life desse produto, né? E quais produtos foram adicionados? Foram vários aditivos, né? Alguns insumos, alguns ingredientes que possa conter produto de origem suíno, que vai contaminar também da mesma forma. Então não basta você falar, olha, meu produto, eu fabrico suco 100% natural, e não ter nenhum produto que possa comprometer. Vai ter sempre algum aditivo, alguma coisa que você vai adicionar. Não que esse produto possa fazer com que o suco seja ilícito, mas ele pode ter algum ingrediente. Então a gente precisa investigar, garantir que esse ingrediente atende todos os requisitos halal antes de utilizar ele. Olha, a Fernanda tem uma fábrica de suco que é realmente 100% halal, não coloca nenhum aditivo de conservante ou aditivo, nem nada. Espremeu a laranja, fez um envase e vendeu.
Tem algum tipo de contaminação? Pode acontecer? Ainda assim, por mais menor que seja, mas pode ter aonde? Na embalagem. Essa embalagem que você utiliza, você precisa garantir também que não tem nenhum componente ilícito. E se a embalagem garantiu essa questão, nós temos depois o armazenamento e o transporte, né? Se a gente fala de um suco de garrafa, é uma coisa, você tem aqueles sucos que é feito em como que chama? Em caminhões, né? Que carrega vários litros de suco, né? Que é feito a granel. A gente precisa verificar a limpeza, a higienização desse caminhão, porque pode conter algum produto também que possa comprometer com a integridade halal. Eu costumo dizer sempre que a gente precisa tratar o halal como se fosse um alergênico. Se fosse um alergênico, a gente ia tomar o máximo cuidado possível com esse produto para não ter nenhum tipo de contaminação. E a mesma coisa com o halal. Então, se você for fazer em vaso, em garrafa de 1 litro, ou aquelas embalagens pequenas, ou se forem caminhões, né, a granel, tudo isso precisa ser verificado aonde você está colocando esse produto, quais são os recipientes que pode até, às vezes, comprometer com o halal, né? Veja se minha compreensão está certa. Então, além de nós temos, claro, possíveis opções de matéria-prima versus aquilo que a indústria já usa hoje, em termos matérias-primas substitutas, né? Sim. Nós temos também que nos preocupar com o armazenamento e o transporte dessa carga, para que ele possa manter como modelo halal. Exato. Então, o objetivo é toda a estrutura do processo. Exatamente. Né? Não basta apenas a fábrica ser certificada, é certificar, e depois o produto ele é halal, concordo, mas a gente precisa pegar o processo completo, porque a contaminação nem sempre acontece na fábrica. A contaminação acaba acontecendo depois do processo de fabricação, principalmente em armazenamento, em transporte, né? Isso a gente falando de produto final já. Agora, quando você fala do produto que é vendido a granel, aí o risco é até maior, porque você vai carregar esse produto num caminhão, e esse caminhão vai descarregar num tanque, então você precisa verificar a higienização do caminhão, em seguida, antes de despejar esse produto no tanque, você precisa ver lá no armazém, esses tanques que vão receber, como que é feita a higienização, quais produtos eles utilizaram para fazer essa limpeza, porque às vezes esse sabão que é utilizado, né, os detergentes, pode conter também produto de origem suíno que vai contaminar o produto, e assim por diante. Então, sempre é verificado qualquer produto o produto que vai entrar em contato com o alimento ou com a bebida halal, né? A gente precisa ver esse espaço, esse recipiente, quais foram os procedimentos antes de receber esse produto halal, seja de higiene, manutenção, se é feita uma manutenção preventiva, uma manutenção corretiva, qual o controle de pragas, né? Hoje o Brasil é um país a ser seguido realmente em questão de higiene, de controle de pragas e tudo mais. Mas o halal não foi feito para o Brasil, o halal foi feito para o mundo, né? E essa excelência que nós temos no Brasil não é encontrada em outros países do mundo, em questão de controle de pragas, de manutenção preventiva, manutenção corretiva. Isso acontece no Brasil, mas não acontece em outros países. Então o halal chega para padronizar realmente, do mesmo jeito que a ISO é um padrão, o halal também é um padrão para o mercado islâmico, né? E tem as suas exigências. Então, se você quiser fazer negócio com o mercado islâmico, não falo mercado árabe, só o mercado islâmico em geral, você tem que atender esses requisitos da certificação halal. Bom, então a gente está olhando uma questão do processo de produção, armazenagem e distribuição. Existem aí possibilidades, nós temos produtos substitutos, muitas indústrias olhando para esse mercado, mas como que a certificadora entra no processo para bem avaliar se a empresa terá que gerar um substituto daquele produto, daquela matéria-prima? Vocês olham mais a questão de fichas técnicas, modelo de produção, ambientes onde tem contato com os produtos? O que especificamente, olhando para isso, não só olhando para a questão, seja de sucos, outros produtos líquidos, que você tem aí o caminhão-tanque a granel, né? Mas o teu olhar é muito mais para a parte industrial, é isso mesmo? Onde está mais latente? Exato. Fernanda, falo nós por eu ser muçulmano também, nós temos a percepção, entendimento de que Deus criou o ser humano e junto com o ser humano ele enviou um manual, né? Do mesmo jeito que nós, seres humanos, quando compramos algum produto, né, você compra um telefone, você compra um equipamento eletrônico novo, e junto com esse equipamento vem um manual de uso. Para que vem esse manual?
por mais que a gente não veja, mas a obrigação que esse manual seja enviado junto, para você entender como é que funciona esse produto. Ou seja, como se o fabricante quisesse falar, olha, você quer que esse produto funcione perfeitamente, de maneira adequada, que você não tenha problema, siga as instruções que está nesse manual. E Deus criou o ser humano. E junto com o ser humano ele enviou um manual de uso. E fala, ser humano, você quer ter uma vida saudável, segura, próspera, siga as instruções desse manual. Lógico, eu não quero entrar em outras questões, né, mas falando sobre alimentação em si, nós seguimos um manual que seria os ensinamentos do profeta, Muhammad, e tudo aquilo que foi enviado no Corão Sagrado, que é o livro dos muçulmanos, certo? Então, quando a gente fala da certificação halal em si, só explicando rapidamente o processo de certificação, quando uma empresa entra em contato querendo certificar, primeira coisa, nós precisamos entender qual produto. Então, é enviado um documento, uma ficha que eles precisam preencher, onde vai mencionar, lógico, informações da empresa, CNPJ, tudo mais, né, endereço, e eles vão colocar quais produtos eles querem certificar e vão anexar a ficha técnica. Por quê? Se a Fernanda tem uma empresa de queijo, e esse queijo são vários produtos, vários insumos que entram na composição desse queijo. A gente precisa entender quais são esses insumos, se tem algum que possa impactar na certificação. Então você vai enviar a ficha técnica. Recebendo a ficha técnica, nós temos cerca de 8 a 9 analistas que fazem análise de vários produtos que é enviado de clientes para verificar se tem algo que possa impactar na certificação. Um exemplo que eu dei, às vezes pode ser que tenha alguma enzima de origem suíno, que não é permitido, ele vai ter que substituir por um outro que não seja suíno. Existe vários, tá? Às vezes a empresa trabalha com esse fornecedor há anos e continua com ele. Quando você chega e pede para trocar, ele tem outras opções. Basta ele procurar, né, que ele vai ter sempre a opção halal, inclusive. Ele vai buscar um fornecedor que, se não for halal, pelo menos não seja de origem suíno, né? E vai trocar o fornecedor e enviar a ficha técnica desse produto. Estando tudo ok, a gente dá continuidade, então é enviada a proposta comercial para a empresa, depois do aceite da proposta e do contrato, também, claro, a qualidade, né, o departamento da qualidade entra em contato com essa empresa, solicitando alguns documentos também, o que a gente chama de fase 1. A auditoria, ela é feita em duas partes, né, a fase 1 e a fase 2. A fase 1 é a auditoria documental, onde é solicitada a ficha técnica do produto final, no caso, né, controle de pragas, manutenção dos equipamentos, treinamento dos colaboradores, tudo aquilo que a empresa tem de documentos e registros é solicitado, tudo aquilo voltado ao halal, claro, né? E em seguida, estando tudo ok, é agendado a auditoria em loco, que a gente chama de fase 2. Então você verificou a ficha técnica da matéria-prima, você verificou a ficha técnica do produto final, você verificou o controle de pragas, você verificou os insumos que é utilizado para limpar os equipamentos, você verificou graxa, lubrificante, todos esses insumos que entram indiretamente na fabricação. Você verificou também com qual produto você limpa, é feita a lavagem, não só dos equipamentos, mas também do espaço onde vai receber, se você tiver em vaso, produto líquido, por exemplo, esse recipiente, como é que é feito a higienização dele antes de receber esse produto halal. Verificamos esse procedimento, ótimo, agora a gente precisa ver se tudo isso que você falou realmente acontece na prática. Então é feita a auditoria em loco. Sempre é feita com 2 auditores, no mínimo. Por que 2 auditores? É uma exigência da normativa halal, que sempre na auditoria é feita com 2 auditores. Um auditor técnico, que tem um conhecimento voltado naquele segmento, né? Então, normalmente é sempre engenheiro de alimento, bioquímico, biomédico, farmacêutico, químico, enfim, alguma área desse tipo, né? E sempre tem junto também um auditor religioso, que é um homem formado em jurisprudência islâmica. Muita gente não sabe, Fernanda, mas o auditor religioso, ele é uma pessoa que tem uma formação acadêmica, né? Não é, eu chego e falo, olha, eu quero ser um homem religioso e eu viro. Não, você tem que fazer uma faculdade de 6 meses para você virar um auditor religioso, para você virar um homem religioso, desculpa, e depois, em seguida, você vira um auditor, né? Então, é sempre feito por esses 2 auditores, eles vão analisar o procedimento, o processo, para ver se tudo aquilo que estava no manual acontece realmente na prática, né? Dando tudo certo, né? Lógico, tem alguns pontos que talvez na auditoria é verificado, que eles precisam adequar, mas estando tudo certo, a empresa conquista a certificação, que é válida por 3 anos. Ou seja, é uma certificação que ela tem um longo período de vida e depois uma revisitação desse processo a cada 3 anos. Agora, você que
vivencia tantas feiras internacionais, participa de tantos eventos, já é muito bem conhecido do mercado, né? Como é que está a questão de feiras, eventos internacionais para esse mercado específico? Inclusive, nós tivemos uma feira recente, há 2 meses atrás, aqui no Brasil. Comenta um pouquinho para nós essa abertura de informação que acontece nesses eventos, né? Quanto das indústrias brasileiras estão participando disso? Porque, pelo que você está me apresentando, é um nicho do nicho que poucos estão desbravando, que é um baita potencial de mercado, né? Com certeza. Fernanda, em 2022, ou 21, desculpa, foi feito um levantamento que nós temos no Brasil cerca de 500 mil empresas que podem ser certificadas halal. Quando eu falo podem ser, quer dizer, empresa de cosmético, farmacêutico, alimentos, bebidas, ingredientes, insumos, embalagem, enfim, tudo isso que pode ser certificado, né? Nós temos cerca de 500 mil empresas. E no Brasil nós temos hoje aproximadamente 499 mil empresas. Então, assim, nós temos muitas empresas ainda que não conhecem o halal, ou carecem dessa informação. Nós temos hoje no Brasil, na região sul do Brasil, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são estados que têm um percentual alto de empresas certificadas halal, mas se você for um pouco mais para o centro e para o norte, né, nós temos o Amazonas, um estado gigantesco, com pouquíssimas empresas certificadas por falta de conhecimento, eles não têm aquela informação correta ainda, né? Nós temos em estados também da região, não só no Amazonas, dando um exemplo, mas nós temos lá vários estados da região também, do norte e nordeste, que não têm esse conhecimento, não tem aquele avanço por certificação halal. E eu te falo, a certificação halal, ela é uma exigência, né, mercado árabe, mercado islâmico, mas também países não muçulmanos solicitam essa certificação. Então, essas empresas que não buscaram ainda a certificação halal, talvez é por falta realmente de conhecer o potencial desse mercado, o quanto esse mercado pode representar, porque você vai atender um mercado extremamente promissor, um mercado que confia muito no produto brasileiro, né? Você me perguntou dessas feiras, quando a gente visita nas feiras internacionais, seja lá em Dubai, ou na Nuga, que acontece na Alemanha, ou Cial Paris, você sempre vai ver aglomeração de pessoas no estande do Brasil. Isso aqui é fato, né? Durante a pandemia, que era a época de pandemia, você sempre via as estandes dos outros países meio que fraca, sem muito movimento. No Brasil, sempre fila de pessoas para poder conversar, para poder ter informação sobre o produto, preço e tudo mais, né? Eu estava agora 2 meses atrás na Alemanha, na Nuga, e é uma coisa absurda o quanto as empresas do mundo, né, buscam produto brasileiro. E lá na Alemanha, você pode falar, bom, a Alemanha não exige halal, não tem essa necessidade. Por incrível que pareça, na Alemanha, eu vou te falar que 90% das empresas brasileiras eram certificadas, e não só eram certificados, eles fechavam, por exemplo, acordo com alguns clientes europeus, vamos se encontrar na Nuga, e uma exigência deles é halal. Mas é halal, né? Não, a gente é halal, sim. Sentavam fazer aquela negociação. Então, você não tem ideia o quanto o mercado internacional busca produto halal brasileiro de qualidade. Mas você quer me dizer o seguinte, que o selo em si, ele não só atende o mercado halal, né, mas por ele ter um nível de exigência muito bem visto, ele também é exigido por países que não têm essa parcela tão grande de muçulmanos, mas é um fator de decisão para efetiva compra. Exato. Um exemplo, um país bem desenvolvido, que é o Japão. Você tem um percentual pequeno de muçulmanos no Japão. E o Japão é um dos principais compradores de alimento halal do Brasil. Primeiro, porque ele já entende... O Japão, se você for ver a localização do Japão no continente asiático, ele é rodado de vários países muçulmanos. Nós temos a Malásia, Indonésia, Singapura, Índia, Paquistão, os vizinhos lá, né? Indonésia, Nova Zelândia, Austrália, são países que têm um percentual de muçulmanos alto. E ele acabou meio que sendo influenciado por esses países. Então ele pensa o seguinte, para mim poder fazer negócio com os países ao redor, né, ele precisa da certificação, porque senão ele vai ficar de fora, porque todos os países ao redor são países muçulmanos. Então se ele for comprar uma matéria-prima, né, para fabricar um produto específico, ele precisa que essa matéria-prima seja halal, para poder depois vender o produto final para os países muçulmanos ao redor.
E tempo foi passando e o povo acabou acostumando com essa cultura de ter produto halal. E hoje o Japão compra frango halal, eles compram óleo halal, eles compram carne halal, gelatina halal, e assim por diante. E passou a ser um hábito deles, uma maneira de... Eles já ganharam confiança nesse selo, eles sabem que o selo halal é um selo de qualidade. E o japonês, você sabe que ele é um povo bem esforçado, criterioso, e quer tudo da melhor maneira possível, né? Buscam a perfeição sempre. E o halal é um caminho para chegar nessa perfeição. Eles entendem que o halal também é um selo de qualidade. Então, não só países muçulmanos, países não muçulmanos, principalmente na Europa também. Alemanha, Índia, Reino Unido, Portugal, que são países também que têm uma comunidade indiana muito grande, né? Eles buscam um selo halal por ser um selo de qualidade também, além de atender a população muçulmana também, né? Um baita de um mercado para se trabalhar, né? Assim como a gente também frisa muito o quanto a exportação ela é importante, não só exportar, né, para 7 bilhões de pessoas a nível mundial, mas também poder atender nichos específicos que consomem cosméticos, alimentos, produto até automotivo, uma série de outros produtos que fazem o uso em si do seu dia a dia, né? A certificação em si, quando eu sou uma indústria, obtive a certificação, eu já me coloco como um potencial lead para esse mercado, né? Ou melhor, um potencial fornecedor para esse mercado. Mas como as indústrias hoje estão se posicionando corretamente para atender essa demanda latente que é pouco atendida porque você tem poucos fornecedores, né? Sim. Por mais que o Brasil seja aí o maior exportador da América Latina de produto halal, ainda nós temos muito potencial de atender esse mercado para produto finalizado, porque a gente ainda está em produto de base, né? Falando muito mais para a parte de ingredientes, matéria-prima, frango, mas a indústria em si, o que falta para ela virar esse jogo e entregar produtos de maior valor para o mercado halal? Fernanda, o segredo de um bom negócio é você ter uma equipe qualificada que possa levar o seu produto aonde você quer chegar. Então não basta ter o certificado halal e esperar sentado que os compradores vão aparecer. Você precisa correr atrás de, pelo menos a momento inicial, você precisa divulgar, o mundo precisa saber que você é certificado halal. Então, quando você tem um marketing que trabalha esses mercados específicos, né? Quando a gente fala mercado islâmico, né? Principalmente mercado árabe, mercado islâmico, por exemplo, na embalagem, do que você vai colocar na embalagem, quais informações você vai colocar na embalagem, isso aqui é extremamente importante para você conseguir atender esse mercado, né? Se você tem uma fábrica de cosmético, empresa de cosmético, que você fabrica um creme para pele, ou seja lá o que for, você precisa tomar um cuidado para não colocar nenhuma imagem explícita naquela embalagem. Colocar uma mulher, por exemplo, de calça, ou de mini shorts, ou com decote na imagem, porque essas imagens, elas são contra a crença islâmica. A gente entende que não tem a necessidade de você colocar essas imagens. Basta você colocar e escrever quais são, para que é utilizado esse produto, né? Sem você divulgar uma imagem, ou colocar uma imagem de uma mulher, partes íntimas, ou ela seminua, por exemplo, né? Isso aqui acontece muito de empresas não conseguirem entrar no mercado por essa falta de orientação. E hoje, muitas empresas pequenas, eles preferem terceirizar o departamento deles de exportação para facilitar muito, porque se eu estou começando agora, eu não quero gastar com um departamento novo de exportação, vou contratar pessoas, eles preferem terceirizar tudo isso para uma empresa que já tem esse know-how, já tem estudo de mercado, sabe como trabalhar, eles preferem entregar esse produto para uma empresa terceirizada que faça uma exportação e eles recebem a demanda. Isso aqui é um segredo, né? Muita gente fala, não, mas por que eu vou entregar para fulano? Prefiro eu fazer. Isso é legal quando você tem tudo traçado, mas quando você não tem, o ideal seria você realmente ter uma empresa terceirizada, talvez, que possa te fornecer esse serviço, que vai ser uma coisa mais assertiva. A gente costuma falar, não é um tiro no pé, você não vai dar um tiro no pé, você vai trabalhar de uma maneira correta, atender o mercado específico, você vai chegar onde você quer chegar, e você vai ter um mercado um exemplo que eu sempre dou, do açaí no Brasil, lá em 2017, quando a gente ia para a GoFood, você via poucas empresas de açaí. Se você for participar no GoFood agora em 2024, você vai ver a febre do açaí lá. Quantas empresas de açaí participam dessa feira?
Se eu te falar que eu como açaí sempre quando eu estou em Dubai, não como no Brasil, não porque eu não como, porque eu não acho, né? Por falta de hábito mesmo, né? Mas lá todo mundo come açaí, você acaba comendo mesmo, você acaba, né, sendo uma coisa meio que normal lá. Então, o açaí, 4, 5 anos atrás, não tinha, ou um pouquinho mais, né, 5 a 6 anos atrás, não tinha essa visão que tem hoje. Então, hoje o açaí, quem for querer começar a exportar lá, você vai pegar um mercado que já tem, né? São vários produtos. Então, você precisa de alguém que te faça esse estudo de mercado, que conheça realmente quem são os concorrentes, né? E assim por diante. Eu dei exemplo do açaí, mas você tem vários outros produtos, né? Pão de queijo, laticínios e assim por diante, né? Na verdade, até falando de açaí, hoje o mercado de açaí, falando já mais para o norte do Brasil, né? Grande parte dele já tem a certificação halal. Porque já é um mercado que olha para o mercado internacional, é um segmento que está extremamente voltado para exportação ou até internacionalização. Você tem unidades fora do Brasil para poder produzir fora, né? Processar a polpa fora, viabilizando de diversas formas o produto para diversos países, né? Exato. Agora, você ressaltou muito bem a questão da terceirização. A gente recebe muita demanda de indústria que muito nos pede para ajudá-los a criar os processos, né, de exportação, para que sejam processos sólidos, né, para que efetivamente a indústria consiga exportar para grandes parceiros internacionais, crie uma metodologia dentro de casa e não só isso. A indústria sempre precisa ter um ponto de apoio interno que seja o funcionário dela, para que ela possa muito bem aprender esses processos, ser a nossa ponte de contato internamente e distribuir todas as atividades que precisam ser feitas dentro da indústria, né? Porque a gente bem precisa de alguém que converse com o P&D trabalha muito forte com exportação, né? Exato. Conversar com a área de logística, a parte comercial para discussão de preços, onde a FCI também entra muito junto. Agora, quando eu te pergunto o que para essas empresas, né, falta depois de poder obter a certificação, seja ela pequena, média ou grande, a certificação halal ela não é o suficiente para ela poder chegar nesses mercados. Ela precisa efetivamente de uma equipe comercial que tenha esse olhar de estudo de mercado, que tenha um olhar de entender como o mercado está funcionando a nível de preços, quem são esses compradores internacionais, por onde eles estão comprando, por onde eles estão trazendo, seja pelo hub de Dubai, que é muito conhecido, seja estacionando na Turquia ou em alguns outros países também, né, que levam um lead time maior para a carga chegar. É importantíssimo, sem dúvida, né? Mas será que essas indústrias estão bem entendidas a respeito do que é um comercial? Porque aqui eu digo muito que o empresário sempre deixa para depois. A oportunidade está batendo na porta dele, mas o empresário deixa para depois, porque ele entende que vai existir essa oportunidade futura, mas quando essa oportunidade aparece de novo, ele já tem 3, 4 concorrentes naquele mesmo lead. Exato, exato.